Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não mais falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. 28. Vim do Pai, e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, e tende bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigado, Pai, por essa palavra do próprio Senhor Jesus. Nesse momento, nesse diálogo do seu final de ministério com os seus discípulos. Ministra essa palavra ao nosso coração, abre-nos a mente. Espírito Santo, venha de maneira poderosa aclarar, edificar, nutrir e abençoar os irmãos que aqui estão e todos aqueles que nos veem pela internet. Ministra-nos o que eu te peço, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Quero, nesta manhã, irmãos, falar sobre paz em meio às aflições, ou em meio às tribulações. Na verdade, no grego, a tradução de aflição aproxima muito mais de atribulação do que aflição. Mas como o tradutor usa aflição nesse texto, quando ele diz, no mundo passais por aflições, então eu dei o mesmo título do sermão, paz em meio às aflições. Jesus estava no cenáculo, na última semana do seu ministério em Jerusalém. Era possivelmente quinta-feira. Na sexta, Jesus Cristo seria apresentado, sequestrado, despido e colocado sobre ele uma cruz, e morreu no Monte da Caveira, no Gólgota. Mas ali no cenáculo, juntamente com os seus discípulos, com quem ele conviveu praticamente 3 anos e meio, aqueles homens que caminharam com Cristo, viveram com Cristo, comeram com Jesus, viram milagres, viram o que eles nunca haviam visto antes, experimentaram o que eles nunca haviam experimentado. Agora eles ouvem do Senhor Jesus Cristo uma palavra de consolo. Jesus agora os prepara para um novo cenário na vida deles e no ministério deles. E ali está Jesus, então, no cenáculo, ministrando o coração desses homens. Capítulo 16 do Evangelho de João, que é o 4º evangelho, certamente os irmãos vão se lembrar disso, as irmãs também.
Os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que são muito parecidos, escritos praticamente na mesma época. Tudo indica que Marcos, os scholars do Novo Testamento, são quase que todos unânimes que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Esta ordem que está aqui não significa por tempo de ter sido escrito. Possivelmente Mateus leu Marcos para escrever o seu evangelho. Lucas certamente leu Marcos para escrever o seu evangelho. Mas João, o quarto evangelho, só foi escrito 30 anos ou mais depois dos sinóticos. Porque João vem agora, esse discípulo amado, quando escreve o seu evangelho, revelar verdades extraordinárias para permitir que o povo que seguia o Senhor Jesus não se desviasse pelas heresias que já estavam existindo no meio da igreja recém-nascente. Questionamentos sobre se Jesus Cristo realmente nasceu de uma virgem. A questão se Jesus era Deus ou não. E o quarto evangelho, evangelho de João, ele vem e apresenta e prepara os leitores do seu evangelho e deixa a igreja essa mensagem maravilhosa de que não havia distinção entre o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo, voltando ao ensino da Trindade, que Deus é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo, como ele inicia, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus e Deus sempre foram o mesmo, como o Espírito Santo é. Nesse diálogo, nesse capítulo 16, quando Jesus fala especificamente sobre o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, que muitas vezes, irmãos, tem sido esquecido na vida da igreja. Quando o Espírito Santo, ele é oculto na vida do crente, na vida da igreja, dos púlpitos, de onde se prega o Evangelho, nada acontece na igreja. Porque quando Jesus terminou a sua obra, cumpriu a sua missão, pagou o alto preço, morreu por você, morreu por mim, perdoou os nossos pecados e abriu os céus para nós. Ele foi assunto aos céus após a sua ressurreição. Mas ele não foi enquanto não tivesse chegado entre nós o Espírito Santo, que permanece até hoje. E um dia ele será tirado daqui. Irmãos, e a igreja ainda é o que é, ainda vemos muitas conversões. Deus tem dado à igreja central a bênção de muitas conversões. Me lembro os grandes batismos que nós fizemos aqui, o reverendo Jefferson, que está aqui há tantos anos, se lembra. Batizamos 1.204 pessoas numa noite, no ano de 2016. Filas de 100 pessoas. 12 pastores batizando, os presbíteros trazendo água em balde, porque nós batizamos por aspersão. No ano 19, quando fizemos o grande batismo com 1.124 pessoas, a mesma história. O que é isso? Quem muda o coração humano? Quem gera dentro do coração humano a regeneração, a conversão, a mudança de vida? Não é o pastor, nem a sua habilidade em pregar, mas é o Espírito Santo que toca. Irmãos, como é lindo ver o processo da salvação. Me lembra a história de muitos dos irmãos que aqui estão, fazem parte desta igreja, o processo, como eles chegaram, e o processo maravilhoso de uma vida nova com Jesus Cristo. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. E nesse texto, veja que nesse diálogo, Jesus pergunta: agora vocês creem? Vocês sabem quem eu sou? E eles não confirmam, conforme diz o versículo.
quando Jesus disse: é chegada a hora em que sereis dispersos, para cada um para a sua casa, me deixareis sós. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Irmãos, irmãs, nós estamos vivendo num mundo totalmente de cabeça para baixo. Estava lendo esses dias, me deparei com uma estatística estarrecedora. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A família está praticamente destruída. Poucas pessoas acreditam na família. Louvado seja Deus, porque há anos atrás, há mais de 25 anos atrás, nós criamos aqui, há 30 anos atrás, um ministério muito forte sobre família. Vários pastores passaram na história da Igreja Central, coordenando esse ministério hoje. O pastor Jefferson e a Luciana fazem isso. Talvez vocês nunca ouviram isso. A internet diz o seguinte, irmãos: de 18 a 25 anos, os casamentos preferem relacionamentos monogâmicos. 41% deles estão abertos ou buscam relacionamentos não monogâmicos, sendo entre eles os mais populares relacionamentos abertos, 36%. Veja só, de 41% dos casamentos, hoje, 36% estão abertos ao casamento chamado casamento aberto. O que é isso? O marido está casado com essa mulher, mas ele pode transar com quem outra mulher ele quiser. E a mulher concorda, a esposa. A mulher é casada com este homem e ela pode se relacionar com quantos homens ela desejar, e o marido bate palma, como um grande tonto. Talvez a igreja não entenda isso, porque isso aqui não existe entre nós. Mas nós não podemos esquecer de que esse é um modelo que Satanás implantou no mundo para destruir a família. Certamente desses relacionamentos virão filhos. De quem? De qual homem? Qual será o futuro dessa geração? Como será a população mundial? E sabe, meus irmãos, a igreja abriu muitas portas. E o mundo está muito dentro da igreja. Está entre nós. E se nós, que ensinamos a Bíblia, que pregamos a palavra de Deus, nós que anunciamos as boas novas, que entendemos o que diz a palavra de Deus, que Deus criou o casamento e disse: deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, uma única mulher, e ambos serão uma carne. E dessa junção de uma carne virão os filhos. Irmãos, o casamento está destruído. O mundo está destruído. Se fala que a eleição passada nos Estados Unidos foi roubada. Como nós estamos vendo aqui no Brasil, não tinha ninguém em Brasília ontem. Mas São Paulo estava cheio de gente. O que é isso? Quem é o presidente? Estava em São Paulo ou estava em Brasília? Nós não temos mais, irmãos, segurança política no Brasil e no mundo. Nós não temos segurança econômica. Podemos ficar pobres do dia para a noite, basta um momento de loucura de um maluco. E você que ainda, infelizmente, tem dinheiro na poupança, e tem gente que eu não sei o que tem na cabeça, mantém dinheiro em poupança, que não rende nada. E perdeu o que você tem. Você está achando que está guardando. E o governo, numa canetada, roubar o que você tem, porque ele precisa de dinheiro. O Brasil deve bilhões de reais. Está em déficit de bilhões. Agora veio, e vai passar, se não já passou, a lei da herança. O que o seu pai vai deixar não será seu mais. 40% já fica para o governo de cara. E depois vai tomar o resto.
como é em todos os países comunistas, de ditadores, que este governo brasileiro está tão afiliado e ligado nos piores países do mundo. Que estabilidade nós temos financeira? Isso tudo vai gerando no ser humano um sentido de dor, insatisfação, de revolta. E o que vai crescendo em nós? A tribulação, a angústia, a aflição, a insegurança, o desespero. Dentro de casa, porque não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe. No sistema, vivemos a verdade, amor, saudades. Fora, na economia, ninguém pode mais garantir o seu futuro. Não há segurança. O pai não sabe se o filho será ele ou será ela, se ela será ele ou será ele. O mundo está em confusão, meus irmãos, está uma convulsão. E os gabinetes dos psicólogos cada dia crescem mais. Minha filha é psicóloga, aqui há muitos psicólogos. Nunca cresceu tanto a procura pela psiquiatria como agora. As pessoas estão entrando em crise. Porque o homem perdeu, irmãos, a estabilidade. E Deus nos criou para vivermos em paz. Nada melhor do que viver em paz. Nós, mais velhos aqui, fomos criados numa família de paz. Segurança. Pai, mãe, irmãos, mãos dadas, família. Me recordo a ocasião que os meus avós vinham de São Paulo todo ano para nos visitar aqui no Paraná, que meu pai veio para o Paraná. Seus irmãos ficaram todos em São Paulo. A família se visitava, havia harmonia, a família se ajudava, a família era unida, havia, na verdade, proteção entre a família. Não existe isso mais. Você vai visitar um parente, você fica num hotel. Ninguém divide nada mais. Bom, eu trabalhei e ganhei, meu irmão que se vire, ele que trabalha e ganha. Minha irmã casou mal, ela que fez a escolha. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, de muita insegurança. Qual é o futuro deste mundo? O que vai acontecer com a nossa nação? E é por isso que no versículo 33, Jesus deixa uma palavra para aqueles corações daqueles discípulos que iam viver um momento diferente. Ele ia subir para o Pai, eles sabiam disso. Antes eles tinham o conforto da presença do Mestre, que acalmava o mar, ele curava a mulher enferma, ele multiplicava água em vinho, ele multiplicava os pães, ele podia todas as coisas, ele andava sobre as águas, ele fazia tudo. E agora sós. E Jesus foi muito transparente e honesto. E quando ele traz uma palavra como essa, profética para a igreja, irmãos, esta é a palavra, este é o momento de sabermos o caminho que estamos trilhando, o que nos espera na frente, e como poderemos viver de uma maneira mais tranquila, e assim a nossa família, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, e especialmente o nosso povo, a igreja de Cristo, o rebanho espalhado, a não ser praticar o que Jesus ensina nesse texto. Ele está dizendo paz em meio às nossas tribulações. E aqui, irmãos, há alguns aspectos que eu gostaria de dizer. O versículo 33 é uma âncora da esperança para cada um de nós. Quando Jesus disse: estas coisas vos tenho dito. Ele termina o ensino, ele termina o discurso aos seus discípulos. Quando ele fala que ele vai morrer, quando ele fala, mas vem o Consolador. Há um momento, agora uma ruptura
altura, há um momento novo. O Espírito virá, mas há um tempo para desses discípulos esperarem. Quando ele diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Mas ele fala: eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. Não esqueçam de mim. Por isso, meu irmão, minha irmã, maravilhoso ter todos vocês aqui aos domingos. Mas a sua vida cristã não pode resumir no domingo, no culto da manhã ou no culto da noite, ou numa terça-feira à noite. Nós temos o culto abençoado aqui toda terça-noite. Mas o desafio da nossa vida com a palavra, a vida nossa de oração em família, acompanhar nossos filhos, nossos netos, porque não há mais nada que nos protege. No Brasil, nada nos protege. O futuro prefeito dessa cidade, Júnior, e creio que seja a quem nós estamos apoiando, o Tiago, e você como vice-prefeito, como um pastor que você é, vai ter um grande desafio na Secretaria da Educação. O sistema da educação está totalmente elaborado para destruir a família, para mudar a cabeça dos nossos filhos. E sabe, meus irmãos, é triste ver grande porcentagem de filhos de crentes que, influenciados por todas essas forças, infelizmente, afastam de Deus e, consequentemente, afastam da igreja. A igreja não é um prédio. Se vocês perceberem, eu nunca falo vou à igreja. Eu nunca falo eu vou à igreja, porque isso aqui é um prédio, isso aqui é um salão. Vocês estão sentados no antigo salão de dança da CEL. Quando consagramos aqui, nós sabíamos que isso aqui era um salão de dança. Vocês bebiam na galeria e dançavam aqui embaixo. Hoje é um lugar de adoração, mas isso aqui não é igreja. A igreja somos nós. Quando nós reunimos, a igreja reúne na célula. Nós, a Wanda e eu, temos uma célula na quinta-feira. Ali está a igreja. Nós vamos numa casa, num lugar, já fizemos numa empresa. Abrimos a Bíblia, ali é a igreja. É a palavra de Deus sendo incutida, é a palavra de Deus sendo colocada, vai permeando a mente, desce para o coração e muda o nosso comportamento e as nossas atitudes. Porque, irmãos, nós somos um ser humano em processo de construção, não importa a sua idade. E podíamos perguntar aqui: aquele que não tem pecado nenhum, lança a primeira pedra. Porque todos nós somos fracos e caídos. É a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor, é a bondade do Senhor que nos sustenta. E segura a nossa mão e diz para cada um de nós: vai firme, filho, vai que eu estou com você, não te deixarei, nem te abandonarei. Ser forte, ser corajoso. É a promessa de Deus na nossa vida. Você quer isso? Dá um amém, por favor. Por isso, meus irmãos, nesse tempo que me resta, quero trazer rapidamente aqui a primeira verdade. Há uma realidade inquestionável, que é a realidade da aflição, ou das aflições, ou das angústias. Nós estamos diante de um quadro em que precisamos estar muito bem nutridos da palavra, cheios do Espírito Santo, para ficarmos firmes e avançarmos nos anos, nos dias que virão à nossa frente. Por isso Jesus disse no versículo 33, no mundo passais por aflições, ou por tribulações, como eu disse. A vida, ela está permeada de circunstâncias e nuances que vai provocar e tem provocado tribulação na vida de cada um de nós. Olha o que nós estamos vivendo, olha o quadro que eu descrevi. Mas ele disse, ele nos ensina essas coisas. Eu estou dizendo para vocês, para que vocês tenham paz.
Jesus não oculta a verdade. Sabe, meus amados irmãos, eu gosto de ler os profetas maiores, os menores, porque eles eram homens corajosos, falavam a verdade. Estava preocupado se alguém ia gostar ou não, se ia ofender ou não. A verdade de Deus é para ser vivida e praticada na nossa vida. Você crê nisso ou não? Jesus, nesse texto, ele fala a verdade sobre as dificuldades, ele fala a verdade sobre as tribulações. Ele nos faz lembrar disso: no mundo tereis aflições. E você tem que saber, meu irmão, minha irmã, de que dias piores virão. E nós vamos responder a esses dias com essa intimidade que os discípulos desenvolveram com Jesus. É a minha intimidade, o meu conhecimento da palavra de Deus que vai me fazer forte. E quando essa tribulação bater no meu peito, eu estou forte para repulsar essa tribulação, para rejeitar essa tribulação sobre mim, sobre minha casa, minha família, na minha mente, seja onde for, e continuar avançando em vitória por causa da presença daquele que diz estar comigo, Jesus Cristo. É isso que Jesus quer nos ensinar aqui neste mundo. A realidade da vida é terrível. João Calvino, que é o fundador, o pai da teologia reformada que nós cremos, ensinamos, quando nós pregamos aqui, quando eu falo isso, estou trazendo para você ensino do que a teologia reformada nos ensina. E ele disse, e eu quero ler aqui, ele diz o seguinte: os discípulos de Cristo, eles no passado e nós hoje, eles caminharam com Jesus, e nós estamos aqui debaixo da unção, do poder do Espírito Santo para caminhar com Ele. Os discípulos de Jesus devem ser advertidos de que sua condição será árdua. Jesus está dizendo, não será fácil, não será só verde e amarelo, virão tempos difíceis, e que nós, os cristãos, temos que estar abalizados, firmados na palavra de Deus. Não devemos nos surpreender, então, quando provações surgirem sobre nós, mas devemos estar preparados pela palavra de Deus, baseado no que Jesus nos ensina nesse texto, para lutar contra o mal, e vamos vencer para alcançar o que nos foi reservado, a presença de Jesus na nossa vida. Quem diz, diga amém. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não somente isso, mas há um outro princípio aqui, impressionante, que é o princípio da certeza da paz. Ele diz, no mundo passais por aflições. Ele disse, digo essas coisas para que tenhais paz. É a certeza da paz que Ele pode nos dar no meio de toda essa tribulação. Se há a realidade, e vamos ver essa realidade, irmãos, de dias difíceis, nós temos que tomar posse e a garantia de que nós temos a certeza da paz. A tribulação não vai embora do mundo, mas Ele vai plantar em nós a paz para vencermos no meio da tribulação. É como num voo que você certamente já fez aqui, eu já fiz alguns e já passei muito medo. Quando o avião começa a tremer. Ninguém gosta dessa experiência, né? A turbulência alcança a gente. E daí é um tal de, quando o piloto fala, ó, aperte os cintos. Você imagina, sabe como que fica o piloto lá? Ele fica bem tranquilo, sabe por quê, irmãos? Porque o piloto sabe que a turbulência não vai derrubar o avião. Turbulência nenhuma nunca derrubou o avião. Ele chacoalha, ele desce, ele joga lá, joga para cá, etc. Já me recordei a ocasião, servindo o jantar no avião, e falou, olha, aperte o cinto, daí a pouco saiu tudo para o chão, comida passou por cima da gente e virou uma confusão. O avião não caiu, eu estou aqui. Porque o piloto está seguro no mapa, ele tem um mapa. Ele conhece a estrutura do avião. Quando o avião cai, é porque ele não tem manutenção. Por que o seu carro quebra? Porque você não faz manutenção.
Por que você fica doente? Porque você não vai no médico. Por que você tem um infarto? Porque você não vai no cardiologista. Por que o seu dente, você perde o dente? Você não vai no dentista. Todos nós temos que fazer manutenção. Por que o camarada perde o cabelo? Ele lava uma vez por mês só. O cabelo fica fraco e cai. Você vê que eu estou aqui com o cabeludo aqui, ó. Eu lavo todo dia. Então, na verdade, irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: nós vamos ter paz. A tribulação será forte, mas Ele está em nós gerando a paz. Então, em segundo lugar, a certeza da paz. E a terceira verdade, nesse texto maravilhoso, irmãos, é quando Jesus, ele diz que a vitória dele é completa, é perfeita. Olha o que ele diz no final desse versículo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu tenho muita pena daqueles que não são de Jesus. Irmãos, nós devemos evangelizar mais, ser mais afoitos, convidar as pessoas com quem nós convivemos, fazer discipulado com essas pessoas, levar para a célula, convidar para atividades como nós fazemos aqui, porque as pessoas que não têm Cristo, elas serão pessoas soltas, e serão jogadas, e nessa jogada para lá e para cá, por causa das tribulações, elas vão sofrer demais, porque elas não sabem disso, elas não sabem que Jesus venceu, que você em Cristo está amparado nas mãos do Senhor, que você em Cristo está acolhido. É por isso que Deus, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou, já trouxe de maneira instintiva para todos os seres humanos, a mãe que acolhe de forma diferente o filho. Você pode ver que o pai pega o filho de um jeito, mas quando a mãe pega, é diferente como ela pega a criança. Você já viu quando o gavião começa a voar, e a galinha com seus pintainhos, o que acontece? De repente ela dá ela faz a linguagem dela, os bichinhos correm debaixo da asa, ela fecha, ampara. Estão seguros. É a linguagem do Espírito Santo na nossa vida, no momento mais crucial, pelo qual nós estamos avançando. Um teólogo presbiteriano americano, com quem convivi com ele, tempo que moramos fora, nos Estados Unidos, chamado R.C. Sproul, um professor de um dos nossos grandes seminários lá nos Estados Unidos. Olha o que ele disse aqui. Ele disse assim: a vitória de Cristo é a garantia de que, embora enfrentaremos dificuldades, elas não terão a solução final sobre nós. Sua vitória na cruz e na ressurreição nos assegura que a nossa luta não é em vão. Irmãos, essa é a nossa segurança. Como reformados que nós somos, nós queremos os atributos de Deus. Nós sabemos que Ele vê todas as coisas, ouve todas as coisas, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E aonde eu estiver, onde você estará, ali Ele estará também. E mais importante do que isto, irmãos, é a promessa que não falha, a promessa de Jesus. Quando Ele disse: no mundo passais por aflição, ou por aflições, tende bom ânimo. E Ele disse: eu venci o mundo. Para todos? Não, para aqueles que são dele. Por isso, um grande, antigo, muito conhecido, autor de muitos livros, teólogos em inglês, chamado Martin Lloyd-Jones. Tem muitos livros escritos. Tive o privilégio de ouvir este homem pregar em 1976 na Inglaterra. Ele teve um ministério muito forte na cidade de Londres. Alcançou milhares de pessoas. E ele diz o seguinte, quero citar o que ele disse. Ele disse: o cristão nunca luta por vitórias, mas luta a partir da sua vitória. E é por isso que nós, irmãos, seremos sempre vencedores. Irmãos e irmãs, quero encerrar essa palavra
nesta manhã, dizendo o seguinte: que em tempos difíceis, que no meio dos tempos difíceis, e nós já estamos vivendo os tempos difíceis, possamos nos lembrar das palavras de Jesus. Nunca esqueça dessa palavra, decore João 16:33. Guarde no seu coração. Quando as coisas começarem a bombardear a sua mente, a alcançar a sua família, chegar em você, começar a gerar tremor, lembre-se disso, o que Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus e aleluia. Pode adorar a Deus, meu irmão, minha irmã, reconhecendo o que Ele faz. Essa é a promessa dEle para a nossa vida. E a palavra de Deus diz: nunca te deixarei e jamais te abandonarei. O próprio Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Obrigado, Pai.